Esse tema de como seguir o Dharma e como seguir o Dharma a partir da plataforma onde nós estamos é o tema da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita vai falar como nós praticamos o Dharma a partir da plataforma onde nós estamos, né? E Krishna vai explicar isso de diferentes formas ao longo dos 18 capítulos da Bhagavad Gita. Então eu pensei hoje em resumir o ensinamento central de Krishna em cada um dos capítulos da Bhagavad Gita, porque isso é a resposta de como nós vamos transformar karma em Dharma, né? Então Krishna ele começa seus ensinamentos sobre Dharma na Bhagavad Gita no capítulo 2. No primeiro capítulo, Krishna ainda está conversando com Arjuna como um amigo, e aí no capítulo 2, Arjuna fala: Krishna, eu quero que você seja meu mestre, eu não quero que você converse só como meu amigo, me consolando, quero que você me dê instruções objetivas. E aí Krishna fala: beleza, primeira instrução, sem a qual nenhuma outra vai fazer efeito, nenhuma outra instrução vai ter validade, é que você precisa entender a diferença entre matéria e espírito, né? Isso aí é Sankhya Yoga, né? Você tem que entender a diferença entre o que é matéria e o que é espírito na prática, né? Não é só uma compreensão filosófica, com certeza filosófica, você precisa entender isso na prática, né? Então Krishna vai falar que a matéria, ela não tem a capacidade de afetar a alma, né? Ele vai falar que a alma ela não pode ser queimada, ela não pode ser molhada, ela não pode ser cortada, ela não pode ser afetada de nenhuma forma pela matéria. Então essa compreensão prática do que é matéria e do que é espírito nós precisamos ter constantemente, né? Krishna, inclusive, os ensinamentos, né, do yoga vão falar que Deus ele possui 3 energias, né? Ele tem a Bahiranga e a Antaranga, a sua energia inferior, Bahiranga, que é a matéria, e Antaranga, que é a sua energia superior, energia espiritual. A energia espiritual, ela é plena de conhecimento, plena de felicidade, ela é eterna, e a energia inferior, a matéria, ela é justamente o contrário, né? Ela é destituída de conhecimento, destituída de eternidade, né? Ela é efêmera, nela sempre vai ter frustração, e que nós somos, na verdade, Tatasta, a energia intermediária, né? Nós temos todas as qualidades da energia espiritual, mas podemos entrar em contato com a energia material. E quando nós fazemos isso, apesar de nós sermos eternos, a gente experimenta a temporariedade. Apesar da gente ser pleno de conhecimento, a gente vai experimentar a ignorância. Apesar da gente ser pleno de felicidade, a gente vai experimentar a frustração. Então esse é o primeiro ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, que é muito fácil da gente entender filosoficamente, mas na prática, né, o tempo todo estarmos conscientes de que nós não somos matéria é algo muito mais difícil, né? Assim, a gente tem a tendência natural a se sentir matéria, sentimos que somos o corpo, né? Então, levar esse conhecimento para a prática é o primeiro passo para a gente transformar karma em dharma. Estarmos sempre conscientes, sempre nos esforçando a lembrar desse ponto, né? Justamente porque esse é o ponto mais básico, a gente pode menosprezar ele. Falar, bem, esse ponto eu já entendi, eu não preciso ficar ouvindo esse ponto de novo, eu não tenho mais nada a aprender sobre isso. Beleza, mas quantas vezes por dia a gente age como se fosse o corpo, né? Quantas vezes por dia a gente se deixa levar por sentimentos materiais? Então, se a gente ainda está influenciado pela matéria, é porque não entendemos que não somos o corpo, não entendemos que não somos matéria, não entendemos na prática a diferença entre energia espiritual e energia material. Temos, assim, que estar constantemente meditando nisso, nos forçando a lembrar, não, peraí, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo. Então, esse é o primeiro passo, parece simples e não é. O dia que a gente entender de verdade que não somos o corpo, vai ser um grande dia pra gente, né? Aí, no terceiro capítulo da Bhagavad Gita, Krishna vai explicar Karma Yoga. Beleza, você não é o corpo, né? Mas agora você é um corpo e tem um karma e tem uma natureza psicológica. Use tudo isso, né, de uma forma espiritual. E aí entra essa questão, viva a sua vocação, né, que a gente já falou muitas vezes, né, aqui na Tarde do Dharma. Então esse é o tema do capítulo 3 da Bhagavad Gita. Temos que viver a nossa vocação. E mais do que isso, Krishna explica no capítulo 3 da Bhagavad Gita a ideia de Jagya, a ideia de conexão, né, com a transcendência, com Deus, através de oferendas. Temos que oferecer tudo aquilo que existe na matéria, tudo aquilo que nós entramos em contato nesse mundo, existe a versão espiritualizada daquilo. Temos que espiritualizar todas as nossas relações materiais, o nosso trabalho, todas as tendências que nós temos nesse mundo, o nosso entretenimento, o nosso descanso, né, relações familiares, amizades. Esse é o tema do capítulo 3. Então esse é o próximo passo para transformar karma em dharma, né? Seguimos a nossa vocação e aprendemos a fazer um uso espiritual da matéria. E aí no capítulo 4, Krishna fala de Jnana Yoga. Jnana Yoga é você adquirir conhecimento espiritual.
E como se faz isso? A gente faz isso através da ajuda, da revelação divina que Krishna faz nesse mundo, quando ele vem como um avatar. Ele mesmo traz esse conhecimento espiritual, então precisamos estudar esse conhecimento que é revelado pelo próprio Krishna quando ele vem nesse mundo como um avatar, e precisamos fazer isso de acordo com as palavras do próprio Krishna, com a ajuda de um mestre espiritual. E ele fala, não adianta só você ter um mestre, né? Você tem que ser humilde quando se relacionar com esse mestre, ao mesmo tempo você tem que tirar todas as suas dúvidas filosóficas com ele, você não pode ter dúvidas filosóficas, e ao mesmo tempo você tem que ajudá-lo, né? Cooperar com esse mestre na missão que ele tem de levar a consciência espiritual para o mundo, né? Então não adianta a gente só estudar com o mestre, temos que fazer algo prático, temos que ajudá-lo de forma prática. Então essa é a instrução que Krishna dá no capítulo 4 para a gente transformar karma em dharma. No capítulo 5 da Bhagavad Gita, Krishna vai ensinar a ideia de sannyasa, a ideia de renúncia. E a ideia de renúncia que Krishna apresenta na Bhagavad Gita é muito assim contra-intuitiva, é muito revolucionária, porque Krishna vai falar, olha, renúncia de verdade não significa você não ter algo, mas você usar algo sem egoísmo, né? Porque nada que nós temos é nosso. A única coisa que nós temos de verdade é o egoísmo nosso, né? Porque todo o resto daquilo que nós temos, na verdade, só está sob a nossa custódia temporariamente, mas tudo pertence a Deus. Então temos que usar tudo aquilo que nós temos, mas sem egoísmo, né? Compartilhando com os outros, usando as coisas que nós temos com um propósito divino, um propósito maior, né? No capítulo 5, Krishna dá essa instrução. E no capítulo 6 da Bhagavad Gita, Krishna fala que a gente só vai conseguir fazer todas aquelas coisas que ele já ensinou antes, de forma sustentável ao longo da nossa vida inteira, se a gente meditar, se a gente controlar a nossa mente, né? Ou, segundo as palavras do próprio Krishna, se a gente fizer amizade com a nossa mente, porque Krishna fala que a mente ela pode ser nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. Então temos que fazer amizade com a mente. E como fazemos para ter amizade com a mente, né? A gente pode conquistar a mente se a gente der prazer para ela, um prazer maior do que ela experimenta em contato com a matéria. Então a gente tem que ocupar a mente em refletir, em pensar, em lembrar de assuntos espirituais, de lembrar do próprio Krishna, de lembrar de tópicos que são edificantes, né? E que vão dar prazer para a mente. Então essa é a verdadeira meditação. E aí no capítulo 7 da Bhagavad Gita, Krishna vai explicar que nesse caminho da yoga, nesse caminho do Dharma, a gente precisa ter fé. Mas a nossa fé ela tem que ser fé verdadeira, fé baseada em conhecimento. A gente tem que ter fé, mas essa fé não pode ser dogmática. Quando a gente tem fé em algo, né? Quando a gente tem fé nas palavras de Krishna, quando a gente tem fé no Dharma, a gente tem que validar isso na nossa vida, a gente tem que praticar, e na prática a gente tem que ver que aquilo traz resultados, né? A gente precisa de conhecimento, o conhecimento ele tem que nutrir a fé. Se a fé se vincula ao conhecimento, sempre que o conhecimento se expandir, porque o conhecimento é algo que pode sempre ser expandido, a fé vai se expandir junto, vai ficar mais forte, né? Então, essa é a verdadeira fé, fé baseada no conhecimento, a fé baseada na prática, né? Então, temos que fortalecer a nossa fé. A fé não pode ser só um sentimento, né? Temos que ter a fé correta, a fé de acordo com o caminho do yoga, né? Então, essa é a temática, assim, a essência do capítulo 7. E no capítulo 8 da Bhagavad Gita, Krishna vai explicar a ideia da reencarnação, que a gente está sempre reencarnando nesse mundo de acordo com o nosso karma e de acordo com todas as coisas que nós temos guardadas na nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, né? Então ele fala, você tem que parar de reencarnar, você tem que abandonar esse mundo, né? A gente tem que transcender esse mundo. E para transcender esse mundo, a gente tem que purificar os nossos pensamentos e purificar as nossas ações, né? Então, temos que aprender esse caminho pelo qual a gente consegue estar sempre meditando no próprio Krishna e sempre agindo de uma forma para agradar Krishna. Se a gente age para agradar Krishna, as nossas ações são puras. Se a gente lembra de Deus, os nossos pensamentos são puros, né? Então a gente está interrompendo o ciclo de nascimentos e mortes. Isso é assim algo fundamental. Então esse é o próximo passo para transformar karma em dharma, né? Aprender a romper o samsara, o ciclo infindável, insondável de repetidas reencarnações, né? E aí no capítulo 9 da Bhagavad Gita, Krishna explica o que é chamado de Raja Vidya, o rei de toda educação, o rei de toda erudição, né? A joia do conhecimento espiritual. E ele vai falar que a joia desse conhecimento, né? A essência do conhecimento espiritual é você experimentar o conhecimento espiritual, né? na sua vida, Pratyaksha-vagamam dharmyam. Então ele vai falar que você tem que viver o Dharma e sentir o Dharma de forma prática na sua vida. Você tem que ter um contato íntimo com o Dharma.
E como fazemos isso? Fazemos isso através da ideia de um relacionamento com Deus e apreciando o controle de Deus sobre a nossa vida, vendo como Deus está controlando os diversos eventos da nossa vida para nos ajudar, que Ele está, assim, cada vez mais nos fornecendo todo tipo de auxílio que nós precisamos, né? Na intensidade, na medida que nós nos esforçamos para seguir o Dharma, Deus vai dar todas as facilidades que nós precisamos para isso, né? Vai enviar as pessoas que a gente precisa, vai enviar o conhecimento que a gente precisa, vai criar situações assim maravilhosas na nossa vida que vão nos ajudar. Até as tristezas, até as decepções que a gente precisa, é Ele que vai enviar, né? Só que essa parte a gente não gosta, a gente só gosta, né, quando Ele manda as coisas agradáveis que a gente precisa, né? Mas assim como um pai, ele não pode dar presente pro filho o tempo todo, ele tem que dar educação, às vezes ele tem até que dá uma repreensão, né? Ele tem que disciplinar o filho. Então, Krishna vai enviar até a disciplina que a gente precisa e a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, esse é o próximo passo. A gente tem que entender, realmente meditar e tentar ver na prática como Deus está ajudando a gente de todas as formas na nossa vida. Ficar muito atento para esses sinais de Deus. E aí, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, Krishna vai ensinar Vibhuti Yoga, que é o próximo passo para a gente transformar karma em dharma. Vibhuti significa opulência. Isso significa que a gente tem que olhar a matéria e lembrar que a matéria sempre é uma energia de Deus. E tudo aquilo que tem de agradável, apreciável na matéria, remonta a Deus. Se existe um cenário que é muito belo nesse mundo, algo que é muito agradável, Deus é a fonte da beleza, né? Se existe uma pessoa que é muito bem-humorada nesse mundo, conta piadas, eu gosto. Assim, Deus é a pessoa mais bem-humorada. Se eu admiro as pessoas que são justas, né, que são corretas, que são honestas, Deus é a fonte da honestidade, da corretude, né? Se eu acho muito atrativo assim ver uma boa filosofia, uma filosofia lógica, Deus é o maior dos lógicos, o maior dos intelectuais, né? Então a gente tem que assim lidar bem com a matéria, não devemos ter aversão da matéria só porque ela é fonte de problemas pra gente, pelo contrário, a gente tem que ver a matéria como energia divina, aprender a espiritualizar a nossa visão da matéria. Tá o tempo todo vendo a matéria como energia divina, né? No capítulo 11 da Bhagavad Gita, Krishna revela a sua forma universal. Ele mostra que todos os universos existem dentro dele. Não esse universo só apenas que nós estamos residindo, mas todos. Porque segundo a filosofia do yoga, e segundo muitos teóricos da física contemporânea, não existe apenas um universo, mas muitos universos coexistindo simultaneamente, né? E Krishna mostra que todos eles existem dentro dele, e que o passado, presente e futuro, tudo isso existe dentro dele. Ele revela essa forma universal para Arjuna, e Arjuna fica admirado, né? E aí, Arjuna fica até meio assustado de ver Krishna, que era o amigo dele, demonstrando tanto poder, e nesse momento Krishna vira e fala, não, chega, você está assustado de me ver, mas eu quero ter amizade com você. E aí Krishna volta para sua forma humanoide de 2 braços, se manifesta como ele é originalmente de novo para Arjuna, né? E então nesse capítulo a gente entende 2 coisas, né? Entendemos que o passado, o presente e o futuro já existem dentro de Krishna. Krishna já decidiu tudo o que vai acontecer. Então, quando a gente segue o nosso Dharma, não é que assim, Krishna precisa da gente para os seus planos se concretizarem. Não é que por eu estar seguindo o Dharma, o mundo vai ficar bem, né, e as coisas vão dar certo. Né? A gente pode optar em ser um instrumento para Krishna. Arjuna percebe isso. Ele fala, eu posso ser um instrumento de Krishna na batalha, mas independente de eu lutar ou não, o destino da batalha já foi traçado pelo próprio Krishna. Né? Então, a gente tem que entender isso, que o destino do mundo já foi traçado e eu posso ser uma ferramenta, um instrumento para Krishna operar através de mim, mas Krishna não é pobre. Sem mim, o Dharma vai se manifestar da mesma forma, né? Então é para o nosso benefício que a gente está seguindo o Dharma, então a gente tem sempre que manter a humildade. E a outra coisa é lembrar que Krishna quer ter um relacionamento íntimo com a gente, que é a essência desse capítulo, né? Ele não quer que a gente fique só deslumbrado com o poder dele, vendo que ele é o senhor desse mundo, mas que a gente se aproxime dele de forma amorosa. E aí no capítulo 12 da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre quais qualidades fazem com que ele se sinta atraído por uma pessoa, e a maior dessas qualidades que ele cita mais vezes é a equanimidade. Então esse é o próximo passo para transformar karma em dharma. Temos que buscar equanimidade. Na quinta-feira passada, tarde do Dharma 28, a gente teve um tarde do Dharma só sobre equanimidade. E aí no capítulo 13 da Bhagavad Gita, Krishna lembra a gente que ele está situado no nosso coração como a super-alma, nos fornecendo dicas, nos fornecendo insights, intuições, e que a gente tem que tentar ouvir essas intuições divinas, né? A se abrir para assim, receber conhecimento dentro da gente que é fornecido pelo próprio Deus, ele é nosso guia interno, né? Então esse é o próximo passo. Capítulo 14 da Bhagavad Gita, Krishna explica os 3 modos da natureza, paixão, bondade e ignorância.
Então, essas influências da matéria estão sendo exercidas sobre a nossa consciência nesse momento, e a gente temos que nos livrarmos da influência da paixão, da ignorância, e nos situarmos na influência da bondade. Então esse é o próximo passo nessa jornada. Capítulo 15 da Bhagavad Gita, Krishna revela o nosso envolvimento com a matéria é tão e tão antigo que não tem como a gente curar todo o nosso karma. O nosso karma ele é tão complexo como a raiz de uma figueira de bengala. A raiz de uma figueira de bengala ela se entrelaça completamente, você não sabe onde ela começa, onde ela acaba, né? Onde você não consegue entender ela. Então ele fala, a única coisa que você pode fazer é pegar a arma do conhecimento transcendental e cortar essa árvore da ilusão material. Você não vai entender assim a raiz dela para poder tirar ela pela raiz. Você tem que cortar ela com a arma do conhecimento espiritual. Ou seja, você tem que agir em nome de Deus. Ou seja, precisamos agir nesse mundo guiados por Purushottama, pela Pessoa Suprema. Esse é o nome do capítulo 15 da Bhagavad Gita, Purushottama Yoga, Yoga da Pessoa Suprema. E como a gente age para satisfazer a Pessoa Suprema, para ser uma ferramenta, um instrumento da Pessoa Suprema? Precisamos da ajuda das escrituras, do mestre espiritual e dos sadhus, das pessoas que estão seguindo esse conhecimento, né? E com base na ajuda que a gente recebe dessas três pessoas, temos que ir no mundo e atuar mesmo no mundo. Temos que trabalhar, temos que ter voz pública, temos que agir nesse mundo, mas amparados por esse conhecimento espiritual. No capítulo 16 da Bhagavad Gita, Krishna explica qual é a natureza divina. Ele fala as 26 qualidades divinas que alguém deve ter e quais 6 qualidades que ele considera demoníacas que alguém deve evitar. Essas qualidades demoníacas, elas destroem o Dharma, né? Que é arrogância, orgulho, rispidez, ira, ignorância e... esqueci uma agora. Né? Então ele fala que essas 6 qualidades elas devem ser evitadas, né? Se a gente quer seguir o caminho do Dharma, né? Então temos que nos livrarmos desses defeitos. E aí no capítulo 17 da Bhagavad Gita, Krishna vai explicar como aqueles modos da natureza influenciam a nossa fé. E vai falar que a gente precisa ter fé na bondade. Precisamos ter fé realmente assim na proteção divina e não fé em outras pessoas falíveis, né? Então ele já tinha falado de fé no capítulo 7, já tinha falado dos modos na natureza no capítulo 14. No capítulo 17 ele junta os dois temas e vai falar que a gente precisa ter fé guiado pelo conhecimento e fé em Deus, e não fé em seres falíveis, né? Não precisamos ter fé. Ele fala nos políticos desse mundo, ele fala não devemos ter fé nem nos semideuses, devemos ter fé nele mesmo, né? E no capítulo 18 da Bhagavad Gita, Krishna ensina o caminho da entrega total, da rendição a Deus. Temos que nos rendermos a Deus, entendemos que Ele é o nosso único abrigo, né? E a rendição ela só é possível pelo somatório de todas essas outras coisas que nós falamos. Quando nos rendermos a Deus, aí Krishna fala no final do capítulo 18 que Ele vai te livrar de todo karma, ou seja, o seu karma inteiro foi transformado totalmente em Dharma, porque você seguiu esse caminho todo que Ele ensinou na Bhagavad Gita, né? Então essa é a resposta que o próprio Krishna dá sobre como podemos transformar karma em Dharma.